Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor é bom, é ternura e compaixão. Seu amor nos chama a viver como irmãos. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Feliz Ano Novo para você e para a sua família. Paz e bem. Estamos vivendo esse que é o último dia do ano de 2025. Amanhã será Ano Novo. Sabemos que a vida continua, os desafios continuam, mas temos uma oportunidade de uma parada. Isso acontece no final de cada dia, no final de cada semana, no final de cada mês, no final de cada ano. Oportunidade de uma parada para rever o nosso caminho, para renovar nosso compromisso, nossos bons propósitos, no caso, para este ano que estamos começando. A igreja, neste final de semana, neste último dia do ano, nesse primeiro dia do ano, ela celebra a festa de Maria, Mãe de Deus. A expressão grega, Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Mas é bom lembrar, ela não é mãe do Pai, ela não é mãe do Espírito Santo, ela é mãe do Filho. Mãe do Filho de Deus que se encarnou, do Filho de Deus que assumiu a nossa humanidade. É a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho muito amado de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que veio ao mundo para trazer a paz, que veio ao mundo para dar sentido novo à nossa caminhada. E São Paulo lembra, para dar sentido novo à nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Porque, por Jesus, nós não recebemos um espírito de escravos para recairmos no temor, mas recebemos um espírito de filhos, que em nós clama Abba, Pai. Porque Jesus veio, porque o Espírito Santo nos foi dado, temos o direito de chamar a Deus de Abba. Essa expressão hebraica que ainda hoje as criancinhas pequenas usam para se dirigir ao papai humano. Jesus se dirigia assim, chamando de Abba ao Pai do céu. E é assim que nós também devemos fazer. Na oração que ele nos ensinou, quando rezamos Pai Nosso, a expressão usada por Jesus foi com certeza Abba, Abba. Porque Jesus não se dirigia a um Deus distante, onisciente, onipotente, distante, transcendente, mas se dirigia a um Deus que se relaciona conosco, a um Deus que nos ama, a um Deus que celebra a aliança, a um Deus que é fiel à aliança. É o que nós vemos, por exemplo, na primeira leitura deste final de semana, quando o Senhor nosso Deus disse para Moisés, que Arão impusesse as mãos sobre o povo e invocasse a bênção. E que bênção maravilhosa! Para mim, muito especial, porque desde que eu trabalhei na paróquia de São Francisco, em Pará de Minas, eu nunca mais encerrei uma missa com uma bênção comum. Era sempre com essa bênção bíblica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê
a paz. Que bom, né? No início desse novo ano, congregarmos com a nossa comunidade para recebermos, né, dos Aarões do tempo de hoje, né, dos presbíteros, dos sacerdotes, a invocação da bênção de Deus. Bênção, benedicione, né, uma palavra bendita. A bênção, quando ela acontece, ela não volta atrás. E assim como foi bênção, né, a palavra dos anjos para os pastores que anunciaram o nascimento do menino Jesus, assim também é para todos nós. Nesse último dia da oitava de Natal, acolhemos a bênção de Deus que nos vem. Primeiro, através de Jesus, né? Segundo, pela nossa comunhão como família de Deus, como filhos e filhas de Deus, chamados a viver em fraternidade, chamados a viver como irmãos e irmãs. Este primeiro dia do ano, desde 1968, é celebrado também, né, a pedido do Papa Paulo VI, como o Dia Mundial da Paz. Dia Mundial da Paz. Né, em plena Guerra Fria, né, naquele período terrível, né, em que a União Soviética e o Ocidente, né, se degladiavam numa Guerra Fria, trazendo insegurança, tristeza, morte, né, golpes militares por todos os países mais pobres. Então, o Dia Mundial da Paz, na boca do Papa Paulo VI, a convite do Papa Paulo VI, passou a ser celebrado. Porque é isso que Jesus quer, né? Foi isso que os anjos cantaram para os pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Agora, a paz cristã, shalom, né? A expressão bíblica para designar paz, não é somente ausência de conflito, é muito mais. Nos remete à harmonia, né? A harmonia entre as pessoas, a harmonia com a natureza criada, isso é muito importante. Então, como filhos e filhas de Deus, como quem recebemos um espírito de filiação na boca de São Paulo, vamos nos esforçar em viver como irmãos. E é muito importante, quando falamos de bênção, para lembrar, né, que nós devemos ser bênção para as outras pessoas. Você é uma bênção para mim, né? Quantas vezes ouvi, né, essa expressão? Né? E quantas pessoas que nessa caminhada, né, de 63 anos são bênção para mim. Trazem uma memória positiva, amizades sinceras, familiares, minha mãe, meu filho, são bênção. E outro elemento importante, invocar a bênção sobre as outras pessoas. Enquanto presbítero, né, eu sempre, quando uma mamãe pedia para abençoar uma criança, eu pedia a ela: impõe a mão sobre o seu filho, e rezava junto com ela, né? Então é a bênção daquele que está ali para intermediar, a bênção como sacerdote, e a mamãe, né, ou o papai, que receberam de Deus esta graça, né, de abençoar os seus filhos e filhas. Não ter vergonha de dizer: Deus te abençoe, Deus abra os seus caminhos, Deus amplie seus horizontes, Deus te livre de todo mal, Deus te dê a paz. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São Francisco, pela intercessão de Nossa Senhora, que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
esqueci.